Aproximadamente 20 manifestantes estão há quase 2 dias em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas. São 18 reivindicações. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, conversou com representantes do movimento e prometeu debater a pauta de solicitação com a mesa diretora. Estamos apresentando 17 pautas, mais uma 18. Amanhã serão 50, depois da manhã serão 500 e assim por diante. Temos muitas mudanças a serem feitas. Não dá para esperar o próximo semestre. A hora de elaborar uma pauta positiva e votar é agora, até a semana que vem. Eu acho legítimo as pessoas trazerem suas manifestações pacificamente, uma pauta definida. Eu não vejo nada de absurdo. E aí a gente tem que compreender o processo, interagir com o processo, buscando soluções, as soluções possíveis que nós podemos encontrar nesse momento. Eu acho que é importante a manifestação da população, dos vários grupos da sociedade, cobrando políticas públicas. As reivindicações nós recebemos de forma escrita, né? Foi protocolizado e eu pedi 24 horas para que possa responder essas reivindicações de forma escrita, da mesma forma, né? Explicando o que é possível ser feito e explicando o que não é possível ser feito. E o deputado Luiz Castro se pronunciou em plenário em defesa da cota indenizatória. De acordo com o parlamentar, o recurso não é um benefício para o político, e sim um instrumento para a atuação do deputado. A cota indenizatória é um instrumento para o exercício do mandato do deputado ser mais independente e abrangente, porque nós estamos num estado que tem 1.500.000 quilômetros quadrados, 62 municípios que só se acessa por via aérea fretando aeronaves, que não tem voo regular, ou quando tem, não os tem nas datas em que os parlamentares podem estar no final de semana. Enfim, há uma necessidade de você ter um instrumento, inclusive a oposição precisa desse instrumento para ela ter independência na sua atuação. E os próprios parlamentares de situação, se não tiverem a cota indenizatória, vão ficar completamente atrelados ao executivo, porque só vão poder atuar nos municípios mais distantes de carona com o executivo. Então, é preciso tomar cuidado. Algumas reivindicações parecem muito bonitas na teoria, mas elas depõem contra o exercício da democracia. Deputados da ALEAN discutem sobre o processo de reforma política no país e afirmam que é necessário extinguir o coeficiente parlamentar e, por fim, as coligações articuladas em período eleitoral. Na minha opinião, a melhor reforma é respeitar a opinião do eleitor. Então eu entendo que nada é mais justo do que você respeitar essa decisão. Os mais votados devem ser eleitos. Eu entendo que essa reforma, deputada Conceição, ela honestamente, ela me cheira algo que acho que o povo brasileiro não aceitará. Tá certo? Eu acho que nós já vivemos um Estado, uma democracia que está amadurecida o suficiente para entendermos o seguinte: o nosso papel como eleitor é escolher o nosso representante. E o seu papel como escolhido é de zelar pelo mandato que o povo lhe deu, é de ter decência, de ter honradez, de ter honestidade, de ter respeito com a população, fazer o trabalho para o qual foi delegado pela população. É isto que se espera. Não se tentar trocar, aproveitar este momento de movimentação, movimento que, embora tardio, mas eu entendo como bastante oportuno, e já vou concluir, tá certo? Bastante oportuno, importante para a consolidação do nosso processo democrático, mas que as pessoas, cada um, assuma as suas responsabilidades. O deputado Sidney Leite aproveitou o tempo em tribuna para criticar os pactos propostos pela presidente Dilma Rousseff, anunciados em resposta às manifestações que vêm acontecendo em todo o país. Para o parlamentar, o ideal é ter agilidade na votação de projetos de lei que já tramitam no Congresso Nacional. Por que o governo federal não põe a base do governo para votar o Plano Nacional de Educação? Esse projeto dorme desde 2010, nós estamos em 2013. Nós estamos realizando as conferências municipais em todo o país baseado no PNE, no Plano Nacional de Educação, e não é votado. Está dormindo no Congresso Nacional. E se fica discutindo que a educação é prioridade, se isso é prioridade, imagine o que não é prioridade. Então, está se buscando desviar o foco enquanto nós temos questões para ser votadas para ontem. E não só a reforma política, mas nós precisamos votar a reforma tributária e a reforma da Previdência. Isso é importante. E a União mostrar claramente para a população brasileira o que tem feito com o aumento de receita, aonde tem aumentado o custeio da máquina pública.
Porque isso, sim, é algo que o governo federal, os governos estaduais e os governos municipais têm que dar transparência para a sociedade. A presidenta Dilma já estava desonerando os custos de transporte coletivo já há muito tempo, né? Na cadeia produtiva de ônibus, né, do transporte, agora com PIS, COFINS. A presidenta Dilma sempre fez a sua parte, mais ainda agora nesse momento de grandes manifestações no Brasil. A presidenta Dilma está no caminho certo. E há 19 anos, o governo federal lançou a moeda que trouxe estabilidade econômica para o Brasil. O Plano Real foi analisado pelos deputados na Assembleia. As pessoas viviam num verdadeiro desespero nesse país. A inflação era uma inflação de 40%, 50% ao mês. Aquilo corroía o seu salário em 10, 15 dias. Um desespero total, um verdadeiro cataclisma do ponto de vista econômico. E esse plano, diferentemente dos outros que já foram tentados, já que antes da implantação do real vários outros foram tentados, teve uma verdadeira liga com a população brasileira, fazendo com que ele pudesse dar certo. Eu lamento que no bojo do Plano Real não se tenham tomado as providências necessárias ao longo dos anos. Por exemplo, a ausência de uma política e que fosse cumprida de investimentos, de logística e infraestrutura no nosso país. Aumentou o ganho do trabalhador, o Brasil cresceu e fruto de um boom econômico internacional, mas você veja bem o seguinte, os aeroportos estão em condições precárias no Brasil todo. As grandes cidades estão aí com problema de transporte, de mobilidade urbana, que é um problema muito grave e que a população está indo para as ruas para questionar. Uma audiência pública proposta pelo deputado Chico Preto foi realizada na Assembleia para discutir os impactos da renúncia fiscal do governo do estado sobre o ICMS do combustível do transporte coletivo. O foco foi avaliar se a desoneração está de fato contribuindo para a redução no valor da tarifa. É de responsabilidade nossa provarmos ao povo do Amazonas de que todo esse esforço que é feito pelo povo do Amazonas, através do governo do estado e da Assembleia, abrindo mão de recursos que são recolhidos sobre o preço do combustível, que ficou mais barato para os empresários, que esse esforço está diminuindo verdadeiramente o valor da tarifa. E mais, sabermos se a quantidade de combustível que está sendo desonerada é a quantidade necessária para que o sistema de transporte coletivo rode na cidade de Manaus. A nova redução depende de atos do governo, principalmente federal, que ainda há possibilidade de reduzir. Tem propostas aí mais avançadas, que é do pré-sal, né, onde o recurso vai ser destinado à educação, de repente pode também pensar no passe livre ou outra alternativa. O certo é que qualquer redução, alguém tem que bancar. Se não for o governo, teria que buscar outra solução. O governo do estado já vai atuando meio que no seu limite. O governo do estado já renuncia praticamente tudo que ele cobra do transporte coletivo, porque o que o governo do estado arrecada do transporte coletivo é ICMS do combustível e IPVA. Também o governo cobra ICMS de outros itens, de pneus e tudo mais, talvez caminhar para a desoneração desses produtos também, mas a priori é para avaliar o impacto e a partir daí decidir o que fazer. A Câmara de Vereadores de Borba teve o regimento interno e a lei orgânica do município totalmente revisados. O trabalho foi feito com o apoio da Assembleia Legislativa do Amazonas por meio do Centro de Cooperação Técnica do Interior, o CECOT. Nós estamos felizes aqui, recebendo aqui da mão do presidente da casa, o deputado Josué Neto, e dizer que isso foi um projeto, uma iniciativa do deputado Ricardo Nicolau, que deixou e só agora está sendo entregue por causa de alguns andamentos mesmo, de norma de trabalho, e que a Câmara Municipal de Borba, eu falando em nome da população borbense, quase 40 mil habitantes do município de Borba, nós estamos felizes. Dizer que esse intercâmbio entre a Assembleia e a Câmaras dos Interiores é uma oportunidade para nós vereadores e com certeza a população borbense está de parabéns porque ele vai ter esse acesso
Nós vamos ter várias e várias audiências públicas, porque a população tenha a oportunidade de saber o que está acontecendo no regimento interno da Casa e na lei orgânica do município. Com certeza nós estamos muito felizes de dizer que o deputado Ricardo Nicolau, o presidente da Casa, está de parabéns pelo esse projeto. O deputado Josué Neto tem abraçado essa ideia, tem colocado para frente, tem feito com que etapas sejam vencidas, né? E isso é importante para a democracia, é importante para o fortalecimento dos partidos, é importante para o fortalecimento das câmaras em cada município e essa interligação com o Poder Legislativo estadual que faz com que nós tenhamos uma integração para trabalhar cada vez mais e melhor pelo povo do Amazonas. As 50 emendas apresentadas à Lei de Diretrizes Orçamentárias do Amazonas estão sendo discutidas nas comissões permanentes da Casa. Durante o pronunciamento na sessão desta terça-feira, o presidente da ALEAN, deputado Josué Neto, garantiu a votação da LDO antes do recesso parlamentar e ressaltou que a Casa está sempre aberta ao diálogo com a população. De acordo com o nosso regimento, votaremos até o próximo dia 16, deputado Luiz Castro, que é exatamente o dia que temos a ideia, deputado Sidney Leite, de compensar o último dia de trabalho que está previsto para o dia 16. E nós estamos exatamente naquele momento, né, das reuniões onde as emendas da LDO estão sendo discutidas nas comissões e, como assim prevê o regimento, deputado Luiz Castro, nós temos que votar a LDO até o último dia de trabalho deste semestre. Chegou a hora de nós votarmos o fim do voto secreto aqui nesta Casa. Nós temos ampla consolidação de jurisprudência que não fere nenhuma cláusula de simetria, muito menos cláusula pétrea da Constituição Federal. A Câmara de Manaus já o fez, algumas assembleias já fizeram, outras câmaras municipais fizeram, e nós podemos avançar numa pauta positiva, demonstrando para a sociedade que não temos receio de mostrar como votamos. Eu acho que nós temos que dar um passo à frente. Além de acabar com o voto secreto, nós temos que publicar na internet o voto de todos os deputados em todas as matérias que tramitam na Casa. Os deputados Luiz Castro e Orlando Cidade destacaram nesta terça-feira a investigação do Ministério Público que indica irregularidades na realização de convênios da Secretaria de Estado da Produção Rural. A promotora é clara em colocar que são estradas inexistentes, obras que não aconteceram e que foram pagas. É muito grave, o desgaste é enorme, há um desconforto muito grande aqui nesta Casa e não apenas dos deputados de oposição. É um desconforto geral, inclusive da bancada de situação. O setor primário se sente desprestigiado com essa falta de credibilidade do gestor da Secretaria de Produção, com esses escândalos, com essa inércia, com essa inépcia. O que está sendo comprovado hoje pelo Ministério Público, tem aqui uma farta denúncia trazida através do Ministério Público, onde a desvio, o próprio tema, ação criminosa, é um negócio muito forte. Isso para nós é muito ruim, principalmente nós que defendemos os interesses do setor primário do nosso Estado. Recursos tem muita boa vontade do governador, falta nós aplicarmos os recursos de maneira correta. Então, mais uma vez, fica aqui o nosso apelo. Heron, assume a tua cadeira de deputado federal e entrega o cargo de secretário de produção ao governador Maziz para que ele dê continuidade ao seu programa de desenvolvimento para o setor primário do nosso Estado. O deputado Cabo Maciel usou a tribuna para denunciar irregularidades no comando da Polícia Militar de Humaitá. Segundo o parlamentar, o pagamento de diárias aos policiais apresenta distorções. Eu fiz algumas denúncias referentes às diárias dos policiais militares. Eles estão trabalhando 30 dias, reforçando de Humaitá para o efetivo de Borba, trabalha 30 dias e só recebe 10. Então essas denúncias a gente vem recebendo. Eu conversei com o comandante-geral da PM, onde eu relatei para ele que nessas formaturas o comandante se posiciona de uma maneira áspera, falando palavras de baixo calão, ofendendo os policiais militares, ofende os universitários
transfere os universitários 30 dias para outro município para que eles fiquem ausentes da faculdade. Eu já relatei ao comandante-geral uma série de denúncias de tráfico de droga, tráfico de ouro e uma série de outros tráfico de influência e outros tipos de tráfico sendo feito naquela região. A região onde não pode se mexer com o comandante de Apuí, não pode se mexer com o comandante de Manicoré, não pode se mexer com o comandante de Lábrea, aonde determinados oficiais são proibidos permanecer naquela região porque está atrapalhando alguém ali naquela região. Então, eu já pedi ao comandante-geral que retirasse o Major Luzeiro do comando do batalhão de Humaitá, em virtude desses ataques que ele tem feito contra os policiais militares nas formaturas. A Assembleia Legislativa do Amazonas faz homenagem ao movimento comunitário Vida e Esperança. A entidade completa em 2013 15 anos de trabalhos sociais realizados na zona norte de Manaus. O autor do evento comemorativo foi o deputado José Ricardo. A gente sabe que falta de condições na área da saúde, da educação, que afeta tanta gente, a falta de coisas básicas como água, alimentos, né, a pobreza. Então, a MCE, nesses 15 anos, faz um trabalho importante, que tem que ter o reconhecimento público, e, no caso, a Assembleia Legislativa faz esse reconhecimento através da sessão especial. Esta organização levou a ideia de fazer uma associação, um movimento registrado com estatuto. Daí iniciou a caminhada, uma caminhada, de um lado, para pedir os direitos, para pedir o que faltava, e do outro lado também uma ação de apoio, de ajuda concreta nas necessidades. Todo o trabalho foi feito com as pessoas da área, desta área missionária, deste bairro. Eles mesmos se comprometeram, cresceram, se formaram, pegaram também o reconhecimento da escola e escolheram de permanecer dentro desta área missionária. Contribuir com esse movimento é trabalhar pela vida, trabalhar pelo protagonismo das pessoas que mais sofrem. O movimento comunitário é esse movimento que nos dá um orgulho muito grande de trabalhar, porque o nosso trabalho não é só a assistência social, mas é um trabalho também de cunho político. Nós estamos nas ruas, nós estamos exigindo política pública para as nossas crianças, nossos adolescentes, e nós esperamos que essa sociedade um dia possa mudar de verdade. Eu queria parabenizar o movimento, o MCVE, por todo o trabalho que desenvolve na comunidade. É lógico que é um trabalho que não substitui as ações do Estado, não substitui as ações do poder público, mas ela influencia sim, na visão política de quem participa, traz geração de renda, é uma pequena parcela, mas melhora a qualidade de vida da comunidade. No ano em que o cooperativismo comemora 40 anos no Amazonas, representantes de diversas cooperativas vieram à Assembleia Legislativa reforçar a necessidade dessa atividade para o desenvolvimento do Estado. Sobretudo nos últimos 10 anos, com a criação do SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que capacita as pessoas, dá formação profissional para as pessoas, nós avançamos muito no Amazonas. E queremos agradecer ao deputado Josué Neto e a toda a nossa frente parlamentar, na pessoa do deputado Luiz Castro. Hoje nós já temos 14 parlamentares suprapartidários, independente de maioria ou minoria, que apoiam o movimento no Amazonas, e a gente tem visto nos últimos anos, os indicadores comprovam isso, que o cooperativismo tem avançado. Esta categoria, que tem diversas classes, em sistema de cooperativismo, são extremamente importantes para a sociedade, para que a sociedade continue a produzir emprego, continue a produzir renda, que cobram muitas das vezes do Poder Executivo a qualificação para o trabalho. Então, essas pessoas, esse grupo de classe é de extrema importância para a sociedade. O cooperativismo é a única alternativa que se tem para gerar renda e, ao mesmo tempo, distribuir oportunidades. Não tem só um patrão. O próprio cooperado é o seu próprio patrão em união com os demais cooperados. Ou seja, é uma atividade que gera renda, mas distribui riqueza. A população brasileira está envelhecendo. Isso significa que a expectativa de vida aumentou, principalmente por causa de avanços na área da saúde e a redução da taxa de natalidade. Hoje, o brasileiro vive em média 68 anos.
Uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa tratou do tema. O Estado tem uma rede muito boa, né? Claro que como toda rede precisa ser fortalecida. Nós temos a promessa do governador do Centro-Dia, que até agora não saiu. Nós estamos preocupados com isso, porque está terminando o mandato e essa promessa tem que ser cumprida. Além da área da saúde também, que a gente sabe que é muito fragilizada, né? Nós lutamos para a capacitação da humanização, estamos numa campanha durante esse mês de junho sobre a humanização dos funcionários e de todo o pessoal que trabalha na rede. O idoso fica constrangido ali em fazer a denúncia, sabe? Mas a partir do momento que o idoso, né, ou vai na delegacia ou algum vizinho, né, dá ciência para a delegacia ali, esse crime contra o idoso não pode parar. Ele só para, né, quando chega na frente do juiz. É preciso um trabalho de mobilização muito grande. Prevenção, educação, estímulo aos cuidados dentro da família, onde que o poder público deve promover a sua intervenção, como fazê-lo, evitando a violência, depois reprimindo quando ela acontece. Os indicadores são muito ruins, as denúncias têm aumentado, não significa que a violência em si tenha aumentado, mas talvez a denúncia da violência esteja evidenciando o problema aqui no nosso estado de uma forma mais clara. Olá, muito boa tarde. Você acabou de assistir ao resumo das notícias do Parlamento Estadual do dia de ontem. Hoje, 3 de julho, os deputados repercutiram a proposta de realização de plebiscito entregue ontem ao Congresso Nacional pelo ministro da Justiça e o vice-presidente da República, com o objetivo de efetivar a reforma política. 5 pontos principais são sugeridos à discussão pelo Planalto: financiamento de campanha, sistema eleitoral que discute o voto distrital, o voto majoritário, o voto proporcional e outras opções, a manutenção ou não das coligações, o fim dos suplentes no Senado e o fim do voto secreto no Parlamento. A grande maioria dos deputados considera o plebiscito uma forma inviável. Devido ao prazo para ter validade, a consulta deve acontecer pelo menos 1 ano antes das eleições e já entrar em vigor nas eleições subsequentes. Uma PEC, proposta de emenda à Constituição encaminhada pela presidência ao Congresso, seria uma forma mais eficaz. E o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, responderá ainda hoje às reivindicações dos manifestantes que acampam em frente à sede do Parlamento Estadual. Estas matérias completas e outros fatos de hoje você acompanha no Alean Notícias, aqui mesmo, às 8h30 da noite. Para matérias via internet, www.alean.gov.br. Até amanhã.